Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à segunda parte da aula 8 sobre revoluções, paradigmas e trajetórias tecnológicas. A gente vai trabalhar nessa segunda parte o texto do Dose, que tem essa proposição de interpretação dos determinantes e das direções da mudança tecnológica. Então esse é um texto escrito em 1982, um texto seminal dentro aí das teorias, vamos dizer assim, de inovação. E esse texto ele busca, se não criar, né, uma teoria nova, pelo menos não uma teoria completa, mas ele faz aí um diálogo com teorias anteriores, né, sobre o processo de inovação, e aí ele tenta uma reinterpretação, né, das teorias que foram estabelecidas até então, uma delas mais de orientação neoclássica, outras sendo propostas aí por vertentes heterodoxas, né, inclusive por não economistas. E é bastante interessante nesse texto porque ele vai propor aí uma reinterpretação, né? Então ele é um trabalho também propositivo, né? Que vai dar seguimento a uma linha de pesquisa, né? Um programa de pesquisa chamado a teoria neo-schumpeteriana ou a teoria evolucionária. Tá? Então, ele começa esse texto fazendo justamente esse embate de ideias, né? E tentando mostrar quais são as limitações das duas versões, né, estabelecidas até a data que ele está escrevendo em relação ao processo de inovação. Tá? Isso como um processo social. Né? E aí é bem interessante porque essas teorias elas já tentam, de certa forma, abrir a caixa preta. Né? Ou seja, a tecnologia na teoria neoclássica até então ela, enfim, né, não era explicada. Era uma combinação de insumos que resultavam em um determinado produto. Né? E essas tentativas, né, mesmo a demand pool, que vai estar mais associada aí com a questão da teoria neoclássica, na verdade a teoria neoclássica vem e tentar absorver, através de algumas, né, elaborações teóricas, essa ideia, de certa forma, representa também avanços do ponto de vista teórico para tentar explicar a natureza da tecnologia e como é que se dá esse processo de inovação tecnológica. Então, ele basicamente ele resgata essas duas vertentes, né, de pensamento e vai apresentar críticas, né, ou limitações em relação às duas. A que ele se opõe mais radicalmente, obviamente, é a ideia da demand pool, ou seja, que quem vai determinar, justamente esse é um dos objetivos do trabalho, né, quem vai determinar qual vai ser a direção da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, né, dessa incorporação de inovações por parte das empresas, vai ser o mercado através dos sinais da demanda. Tá? Então, ali tem uma série de críticas, né? Uma importante que ele coloca é o seguinte: então, toda a inovação dentro dessa concepção, ela é decorrente da observação por parte do empresário das necessidades que são reveladas pelos consumidores. Tá? E aí, dentre os vários, né, limites que ele coloca para aceitar, né, o que são as necessidades, porque as necessidades não são só as necessidades fisiológicas, mas também aquelas, né, criadas culturalmente, ele vai colocar em xeque algumas ideias no sentido de que, bom, então todas as necessidades já estão conhecidas, é um horizonte definido. Né? O que ele vai colocar aqui é falso, né? Na verdade, tem uma série de necessidades que são criadas, são desenvolvidas, são alteradas ao longo do tempo, né? Por diversas questões culturais, tecnológicas e assim por diante. Tá? Mas esse não é o ponto que eu destaquei aqui. Na verdade, o principal ponto que ele coloca é, ok, uma vez que a gente aceitasse, né, essa reação à demanda, né? Ou seja, que a demanda revelasse quais são as suas necessidades, né? Inclusive para aquilo que a gente nem poderia imaginar alguns tempos atrás, ele vai colocar que exigir muito, né, de que a oferta ela seja capaz, a oferta aí, principalmente o setor empresarial, de fazer essa reação. Né? Então essa reação é sempre passiva e mecânica, no sentido de, ok, temos uma novidade e, ok, vamos então nos adaptar para atender esse mercado que está em crescimento, que apresenta aí potencial de ganho. Né? Mas essa visão ela acaba não explicando por que quando uma tecnologia é usada em detrimento de outras, né? Então também não discute muito, né, a geração de novidades, de tecnologias e como é que elas são selecionadas.
e também negligencia mudanças na capacidade inventiva ao longo do tempo, né? Ou seja, ele estabelece quase que de maneira estática quais são as necessidades e quais são os horizontes, ou aquele conjunto de possibilidades de produção, né, ou de tecnologias a serem empregadas, né? E olhando numa perspectiva histórica, a gente percebe que o que é possível, né, vai se alterando ao longo do tempo em função do avanço das ciências, né, do próprio desenvolvimento tecnológico, enfim, né? Então é isso que ele vai colocar como proposição no seu trabalho. Por outro lado, ele também se coloca contrário, e a principal objeção que ele faz, a ideia do Technology Push, que é basicamente essa concepção unidirecional da inovação, ou seja, que toda a inovação tecnológica ela decorre de avanços na ciência. Por sua vez, esse avanço no conhecimento científico abre novas possibilidades de pesquisa aplicada, e disso o desenvolvimento tecnológico, e depois o desenvolvimento tecnológico ele é levado ao mercado, tá? Então ele vai dizer que quando a gente olha a história de diversas tecnologias, a gente vai ter algumas situações que se enquadram nessa situação, mas ela não é totalmente verdadeira, ou seja, não é a única forma pela qual as inovações chegam no mercado, tá? Então, aquilo que está no demand pool, de certa forma, também é verdadeiro, tá? Ou seja, é possível que as empresas procurem desenvolver soluções para atender as necessidades da sociedade, tá? Mas toda a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico não está condicionado somente a isso, tá? Então, as duas visões acabam tendo essa perspectiva unidirecional. Na primeira, é a demanda que vai determinar qual é a direção da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico para as empresas, né? E nessa segunda vertente, na verdade, é a ciência que vai determinar quais são as possibilidades tecnológicas e o que vai ser introduzido no mercado pelas empresas, tá? Então, ele vai colocar essa segunda concepção, embora se debruce mais sobre como a ciência funciona, como o desenvolvimento tecnológico procede através, né, de tentativas e erro ou, né, de seleção de paradigmas que ele vai desenvolver depois. Então ele não abandona completamente essa concepção, né? Mas ele vai colocar que essa visão, né, de uma só direção ela se mostra falsa. Tanto é que ao final ele vai mostrar que na verdade há uma contribuição de ambas as partes, e que quando a gente vai estudar a história de determinadas tecnologias, a gente vai ter, num primeiro momento, né, na história inicial, na fase inicial da história de uma nova tecnologia ou de um novo paradigma, né, já usando os termos que ele coloca, provavelmente haja aí, e cada vez mais, né, essa concepção do technology push, ou seja, os produtores, as empresas que vão colocar, né, a novidade no mercado, mas depois que isso acontece, nas fases posteriores de melhorias, inovações incrementais e assim por diante, há um mecanismo de feedback, ou seja, existe uma sinalização por parte da demanda, das melhorias, daquilo que poderia ser implementado com as novas tecnologias, alterado, enfim, que vai reorientar, né, o próprio trabalho de busca, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Então, ao longo, né, de um ciclo de vida de uma tecnologia, a gente vai ter a alternância de importância, né, daquilo que é colocado pelo lado da oferta e aquilo que é devolvido em termos de demanda, né, justamente pelo lado dos consumidores ou de clientes, né, não necessariamente quando a gente fala de demanda a gente está falando do consumidor final, mas que a gente tem esse mecanismo de retroalimentação ou de feedback. Bom, o que é um paradigma tecnológico? Então, basicamente, ele está trazendo essa ideia, né, do paradigma científico do Kuhn. Então, ele diz, né, com todas as letras que ele está fazendo essa concepção por analogia, mas, obviamente, quando ele vem para o paradigma tecnológico, ele vai colocar que não é exatamente igual, né? Vão ter características próprias da tecnologia, e a principal delas, que eu acho que não elenquei aqui no slide, é o fato de que, enquanto na ciência a gente consegue organizar mais o conhecimento através da publicação de livros, né, artigos científicos, então a gente deixa registrado, né, os avanços. No caso do desenvolvimento tecnológico, muito do conhecimento ele vem da prática, da experiência. Então é um conhecimento tácito que nem sempre está ali organizado para que possa ser consultado, né? Então a questão do desenvolvimento tecnológico ela é um pouquinho mais dinâmica, fluida, e nem tudo é registrado,
Tá? De forma que, né, isso também joga um pouco por terra aquela concepção de que a informação ela é muito fácil de ser adquirida, ou mesmo que ela tenha um custo, né, na ideia da economia da informação, que é incorporada na teoria neoclássica como é, é uma assunção de que, ok, né, a tecnologia ela não é gratuita, né, mas ela passa a ser um insumo de produção que tem um custo, e esse custo seria o custo de adquirir essa informação, de gerar informação relevante, enfim. Mas ele vai mostrar que é mais que isso, né? Que a informação ela não está ali disponível como uma mercadoria que pode ser adquirida. Né? A questão tecnológica ela vai, obviamente, ter aí o elemento que é codificado, mas uma boa parte desse conhecimento ele se mantém tácito. Tá? Mas voltando a essa ideia do slide, ou seja, o que é um paradigma tecnológico? Basicamente, ele vai colocar que é um conjunto de procedimentos, tá? Definição de problemas relevantes, conhecimento específico para a resolução desses mesmos problemas, tá? Vai estabelecer um conceito próprio do progresso, tá? E também vai ter uma tecnologia material envolvida. Tá? Então, estou pensando no caso das tecnologias de informação e comunicação, são os computadores, são os cabeamentos, são os satélites, enfim, né? Uma série de tecnologia material que também fazem parte do conjunto do paradigma tecnológico. E aí ele traz um outro conceito interessante, que é a ideia da trajetória tecnológica. Então, o paradigma ele é muito por analogia à ideia do Thomas Kuhn, né, de paradigma científico, e a trajetória, basicamente, ele coloca como se fosse uma analogia daquele desenvolvimento de ciência normal, ou seja, uma vez que se estabelece um paradigma, a gente tem uma trajetória natural sobre as quais os cientistas, mas aqui pode ser também os cientistas, mas pesquisadores, pessoas ligadas à área de negócios, vão buscar na solução de problema. Então você, na verdade, tem ali, dentro do paradigma, uma prescrição de qual que vai ser a direção da mudança tecnológica. Então, cada paradigma vai abrir um potencial de desenvolvimento de novos produtos, processos, prestação de serviços e assim por diante. Só que isso tem que ser desenvolvido. Então, esse potencial ele vai ser explorado e aí abre-se algumas possibilidades que vão estar dentro desse paradigma tecnológico. Então, eu posso, ter o advento da informática, eu posso desenvolver computadores maiores, menores, o processamento vai se dar por microchip e assim por diante. Então, eu posso colocar periféricos, câmeras associadas e assim por diante. Então, eu tenho, na verdade, trajetórias que são possíveis que se referem aí ao desenvolvimento que a gente pode esperar natural dentro do novo paradigma. Então, o próprio paradigma também vai descrever, à medida que eu vou progredindo, eu vou tendo o chamado progresso tecnológico, à medida que eu vou resolvendo os problemas e novos vão surgindo e assim por diante. Tá? Mas uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é que eu posso ter mais de uma trajetória dentro do mesmo paradigma. Então, se eu estou, por exemplo, comparando a busca de soluções de duas empresas distintas, não necessariamente elas seguem a mesma trajetória. Claro que elas vão estar norteadas por o mesmo paradigma, mas o caminho que elas vão seguir para resolver os problemas não necessariamente são os mesmos. Ele até faz uma sugestão, que a gente pense num cilindro. Então, para chegar de uma ponta a outra, a gente pode fazer diversos caminhos. Pode traçar uma linha reta ou pode fazer uma espiral, enfim. Então, a gente pode ter diferentes trajetórias, mas essas trajetórias vão estar limitadas por esses conjuntos de procedimentos, enfim, aquilo que ele colocou na definição de paradigma tecnológico. Bom, aqui ele desenvolve um pouquinho mais também quais são as características das trajetórias, colocando no plural justamente porque não necessariamente eu vou ter uma única trajetória dentro de um determinado paradigma tecnológico. Então, essas trajetórias elas podem ser mais gerais ou mais específicas. Então, basicamente, em relação à aplicabilidade da tecnologia que está sendo desenvolvida. Então, ela pode ser mais geral no sentido de ter aplicação das mais variadas possíveis, ou elas podem ser específicas para um setor de atividade ou para desenvolvimento de um determinado produto. Elas também podem ser trajetórias mais fortes ou mais fracas. Então, esse forte ou mais fraco vai depender do potencial que cada trajetória, uma vez iniciada, apresenta de continuidade, de solução de problemas.
Então, você segue uma determinada trajetória e ela vai se mostrando não muito promissora para resolver problemas futuros, é mais facilmente de ser abandonada do que quando eu estou numa trajetória forte. Então, inclusive, isso está no ponto 5, eu já estou me adiantando, e quando a gente está numa trajetória forte, ou seja, a gente já começou um desenvolvimento e ele se mostra muito promissor, é muito difícil abandonar esse caminho, essa trajetória de pensamento e tentar uma alternativa. Tá? As trajetórias tecnológicas, geralmente, elas têm essa característica de complementariedade. Porque se eu estou no mesmo paradigma tecnológico, né, ou seja, tem um conjunto de problemas a serem resolvidos, né, é possível que soluções entre empresas que não necessariamente são concorrentes, pode ser fornecedor e cliente, pode ser que essas trajetórias distintas de solução de problemas, elas acabem se complementando, né, e sejam benéficas para ambas as partes. Né? Se eu estou falando de relações de parceiros, mas mesmo se eu estou trabalhando com concorrentes. Né? Então, a questão de joint ventures, por exemplo, ou de alianças estratégicas para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento conjuntas, são alguns exemplos de complementariedades dentro de trajetórias distintas que elas tiveram até o momento e podem decidir se juntar para resolver problemas comuns. Também a gente vai ter a fronteira tecnológica dada como o maior nível alcançado dentro daquele paradigma para a resolução de problemas. Então, a fronteira tecnológica é o estado da arte em um determinado momento, para a resolução de problemas dentro daquele paradigma. E a ideia de progresso tecnológico, ela está associada também a essa acumulatividade, ou seja, eu vou desenvolvendo melhorias, implementos, que eu só consigo ir adiante se eu tenho toda a base de conhecimento anterior. Então, geralmente, as empresas que avançaram mais são aquelas que têm a maior capacidade de continuar avançando em progresso tecnológico do que aquelas que estão iniciando. Ou seja, elas têm um longo caminho para aprender, para poder se tornar líderes. Ou seja, a gente fizer uma associação com aquelas estratégias ofensivas de inovação, aquelas que já têm grande experiência dentro de uma trajetória tecnológica, dentro daquele paradigma tecnológico, aquela história dela vai importar muito mais do que o novo entrante. O novo entrante vai ter que aprender tudo que a outra já aprendeu ao longo do tempo. Tá? E um último item, que é colocado como característica, é essa questão de difícil avaliação ex ante, ou seja, de maneira antecipada, sobre a superioridade das trajetórias. Então, como elas têm esse caráter de ser acumulativa, talvez só no final a gente vai saber, não, a gente percorreu esse caminho para chegar numa solução, mas se eu tivesse percorrido um outro caminho, eu teria chegado a uma solução superior. Mas o que vai determinar em última instância isso, o que a gente vai ver na sequência, é os critérios de seleção, que eles se aplicam, tanto na fase ali de desenvolvimento tecnológico, como na fase de introdução da novidade no mercado. Então, se uma trajetória não era a melhor solução técnica, mas ela foi rentável, então ela tende a criar esse caráter cumulativo. Então, é muito difícil sair dessa trajetória porque ela já se mostrou, pelo menos, satisfatória em termos de rentabilidade para a empresa. Então, ela não tem motivos para mudar. E aqui eu trago já essa ideia também de seleção. Então, a gente tem critérios de seleção para as tecnologias que vão ser desenvolvidas e também critérios, vamos dizer assim, de ordem econômica. Então, a gente tem lá as forças econômicas, sociais e institucionais, que ele vai colocar como um elemento de seleção. Então, por que ele coloca isso no texto? Porque ele está preocupado justamente com o que determina a direção da tecnologia que está sendo desenvolvida. Então, a gente tem essa combinação de coisas, forças econômicas, no sentido de buscar aquele lucro extraordinário, questões sociais, pode ser problemas como a gente está enfrentando agora, da necessidade de encontrar uma vacina ou de um remédio para tratamento da Covid-19, então você pode ter forças que pressionam, que vão direcionar, a gente pode ter aspectos institucionais, eu já vou tratar disso um pouco mais adiante, mas a gente pode pensar, por exemplo, em encomendas tecnológicas, que é o caso que ele está pensando ali, no caso do governo americano, com as tecnologias militares, enfim, que pode direcionar também qual vai ser o foco das pesquisas que vão ser financiadas pelo governo, então isso pode também
determinar, pelo menos em alguma medida, não totalmente, quais vão ser as tecnologias a serem pesquisadas, desenvolvidas e assim por diante. E aqui a gente coloca também alguns critérios técnicos e econômicos. Tá? Então, a seleção da tecnologia ou da trajetória tecnológica, ela vai levar em conta também, né, se é factível trazer um produto, um serviço, um processo para o mercado, né, do ponto de vista tecnológico, lógico e mesmo físico, né? Se há potencial de comercialização, né, daquela inovação, e também se ela é rentável. Né? Ela pode ser comercializada, ok, as pessoas comprariam, mas o custo de produção é muito alto, o preço que as pessoas estariam dispostas a pagar é muito baixo, também não justifica o grande esforço, né, que exige o desenvolvimento tecnológico. Em última instância, requer gastos, né, ou investimentos antecipados. E aqui a gente tem uma parte do texto que eu acho muito interessante, que são as forças de enfoque, né? Ou seja, aquelas forças que vão enfocar ou que vão direcionar para determinadas trajetórias ou para determinadas tecnologias específicas os esforços, principalmente das empresas. Tá? Primeiro é o próprio interesse econômico da pesquisa e desenvolvimento. Então a gente pode pensar que não necessariamente esse interesse ele existe em todas as empresas, de todos os setores de atividade. Então, eu acho que eu já comentei isso em alguma aula anterior, que a gente tem indústrias que elas são mais baseadas em ciência e que elas têm um potencial maior para ter lucro, como é o caso da indústria farmacêutica, da indústria química, da própria indústria de equipamentos eletrônicos, né, que você tem a possibilidade de investir em pesquisa e desenvolvimento e proteger o seu invento por patentes e ter uma rentabilidade grande por um período aí de proteção, que pode ser de 20 anos ou mais, dependendo do caso. Né? Então, esse também vai ser um ponto que vai fazer com que a empresa enfoque, né, em determinadas áreas de tecnologia. A própria história tecnológica vivenciada pela organização, ou seja, a experiência com desenvolvimento de tecnologia, desculpe, vai ser fundamental também para direcionar se a empresa ela vai fazer esforços numa determinada direção ou em outra. Né? Então, basicamente tem a ver com as competências que a empresa desenvolveu ao longo do tempo, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento principalmente, e as chamadas variáveis institucionais, que o Dawes ele vai dar um enfoque principalmente na questão das políticas públicas ou governamentais, né, que vão direcionar quais áreas são estratégicas para desenvolvimento tecnológico. Então, eu dei um exemplo lá no caso dos Estados Unidos, mas a gente pode pensar também em termos nacionais de políticas que são priorizadas. Né? Então, a gente pode pensar no momento atual que tecnologias sustentáveis para a geração de energia elétrica, por exemplo, né? Para a mobilidade urbana, a questão do próprio motor elétrico, geração de energia fotovoltaica, enfim, né? Uma série de questões que são levadas em consideração quando a gente tem lá os financiamentos por parte do governo, as políticas de incentivo fiscal, enfim. Então, a gente também tem essas variáveis institucionais que influenciam na decisão dos agentes privados em investir em uma ou em outra área tecnológica. Aqui eu acho bem interessante porque o Dawes ele vai colocar pelo menos 2 níveis, tá, de seleção das trajetórias tecnológicas ou das tecnologias individuais. Né? Então, o primeiro nível de seleção é do paradigma. Né? Então, quando a gente pensa no paradigma, a gente vai ter, eu vou trazer essa ideia do Lakatos, e ele também cita, né, a própria obra do Lakatos, da heurística negativa e da heurística positiva. Então, basicamente, o paradigma ele vai dizer quais são, né, as linhas de frente que vão ser incluídas, a heurística positiva, desculpa, e a negativa é aquilo que vai ser excluído. Ou seja, o paradigma tecnológico também vai nortear o que vai ser pesquisado, né, quais vão ser aí as direções possíveis de solução de problemas tecnológicos e quais vão ser descartadas. Tá? Então, primeiro, a gente vai ter várias trajetórias que vão estar de acordo com o paradigma tecnológico dominante, né? E dentro dessas trajetórias a gente volta para aqueles critérios que eu discuti anteriormente, né? Se ele é factível, se ele é comercializável, né? Se é uma trajetória fraca, se ela é mais forte, se ela tem potencial, né, de gerar soluções futuras e assim por diante. Então a gente tem um primeiro nível de seleção. Então não se dá de forma aleatória, né, a introdução de novidades tecnológicas.
A gente tem alguns critérios que são dados pelo paradigma que vai fazer aí um primeiro filtro, vamos dizer assim, de um conjunto de ideias possíveis de introdução de novidades tecnológicas. O segundo nível de seleção é quando a novidade é colocada no mercado. Então, o sucesso ou o insucesso econômico, aceite por parte do fornecedor, do cliente, da demanda final, do consumidor final, enfim, é que vai determinar se aquele produto vai ser mantido no mercado ou não. Tá? Então, claro, pode ser que não haja demanda ou que a lucratividade não seja suficiente, o próprio produtor desista de manter aquele produto no mercado e parta para explorar outros produtos ou mesmo se retirar do mercado. Tá? Então, a gente tem aí, nessa concepção, 2 níveis de seleção. Então, a gente entra basicamente num funil em que um monte de ideias vão sendo filtradas e, no final das contas, a gente vai ter aí as tecnologias sobreviventes. Bom, ele também faz aqui uma proposição de solução do impasse teórico, aquele apresentado no início, em que, por um lado, ele diz o seguinte: basicamente, é o lado da oferta que vai determinar o universo das necessidades. Então, isso está bem de acordo com o que o próprio Schumpeter colocou no seu trabalho, que quando a empresa ela chega num produto potencialmente rentável, ela também age no sentido de influenciar a demanda, os seus fornecedores, os seus clientes a usarem essa nova tecnologia. Então, basicamente, o que ele está colocando é o seguinte: olha, quem traz para o mercado os novos produtos são as empresas. Se vai dar certo ou não, depois a gente tem essa seleção que é feita no próprio mercado, aceitação da demanda, aceitação dos clientes e assim por diante, capacidade de melhoria sobre esses produtos introduzidos no primeiro momento. Então a demanda ela passa a operar no segundo momento através do mecanismo de feedback, ou seja, a melhoria, as inovações incrementais que vêm depois da introdução da novidade são determinadas em grande parte por essa interação com a demanda. Então, isso eu já tinha adiantado um pouquinho no início do vídeo, que ele acaba acomodando as duas visões dentro de uma outra perspectiva. E aqui, só para a gente concluir, eu acho que tem uma lição fundamental nesse texto, que é justamente uma reinterpretação que você pode fazer de uma dicotomia que a gente tinha entre inovação incremental versus inovações radicais. Então, ela vai ser reinterpretada dentro desse construto teórico que ele traz, que é a ideia da inovação incremental sendo como aquele tipo de inovação que se refere ao progresso tecnológico normal, ou seja, dentro da trajetória, que está dentro de um determinado paradigma. E as inovações mais radicais, aquelas que tendem a ser mais disruptivas, elas acontecem somente no momento de mudança do paradigma tecnológico. Então, aqui ele consegue trazer mais explicações do porquê a gente tem, com menos frequência, inovações radicais, com muito mais frequências inovações incrementais. Bom, aqui para finalizar, o texto que eu trabalhei nessa aula, que é o Paradigmas Tecnológicos e Trajetórias Tecnológicas, uma sugestão de interpretação dos determinantes e direção da mudança técnica. Então, é um texto seminal, que está lá no Research Policy, e eu acho que ele casa bem com o texto que a gente discutiu na primeira parte. Os dois são complementares, mas em níveis um pouco distintos. Aqui um pouco mais no nível micro e mesoeconômico, e o texto da Carlota Pérez, embora ela fale que está discutindo ali nível micro e meso, que tem grandes implicações do ponto de vista macroeconômico. Bom, espero que tenham aproveitado. Vejo vocês na próxima aula.